Arcano Menor, Rei de Copas. Para quem não me conhece, eu sou Cami Bonzani e eu te ajudo a ler as combinações de cartas no tarô sem depender da intuição. Se você quer aprender a ler o tarô de forma mais precisa e específica, me segue aqui no canal e se inscreva também para minha aula exclusiva de tarô e combinações de cartas, que será no dia 25 de novembro agora, através do link que eu vou deixar na descrição. Rei de Copas. Por que os reis e as rainhas usam coroa? A coroa é um ornamento usado na cabeça. Quando eu coloco um ornamento na cabeça, significa que eu quero destacar essa região do corpo, a cabeça. E eu estou destacando esta região para dizer que ela é especial. Ou seja, a mente dessa pessoa, ela se destaca, porque essa pessoa é superior em conhecimento, em sabedoria, em inteligência, em consciência ou experiência. As rainhas e os reis são pessoas que dominam os reinos respectivos aos seus naipes. No caso, o Rei de Copas, ele possui conhecimento e domínio sobre o reino subjetivo. Então vamos ver. O naipe de copas representa o elemento água, que se refere ao reino do subjetivo. A emoção é subjetiva, os sentimentos são subjetivos, o sentir é subjetivo, e assim também a natureza essencial do ser, a natureza do ser. O ser humano, ele é como uma máquina multidimensional, uma máquina que possui suas camadas. A parte física e a parte mental, que é o naipe de ouros e naipe de espadas, possui um funcionamento semelhante a um computador. Então, no computador, nós temos o hardware, que é a parte física, e o software, que é a parte virtual. Então, nós gravamos uma informação no hardware, no caso, na HD do computador. Mas quando nós vamos efetivamente trabalhar com essa informação, nós não fazemos isso através da HD em si, desse disco físico. Se você quiser escrever um texto no Word, por exemplo, você não pega e tira a HD do seu computador e escreve nele. Mas para você manipular a informação que está na HD, você precisa, por assim dizer, acessar uma outra dimensão, que é a dimensão virtual. Então, você entra no Windows. A nossa mente, ela é a dimensão virtual da máquina. As informações são captadas por você através dos 5 sentidos e, por vezes, através de sentidos extras, que é o que nós chamamos de extrasensorial. Essas informações captadas pelo cérebro, no entanto, quando você vai manipular essas informações, você não abre o cérebro, mas você as acessa de forma virtual pela sua mente. A sua mente é o software. Agora, o naipe de copas, ele se refere à substância do ser em si. Imagina que o seu corpo físico é um copo, e esse copo ele é preenchido com água. O seu ser são as águas. Por isso, no Ás de Copas, nós temos um cálice de ouro, semelhante ao naipe de ouros, transbordando de água. E por isso, o Ás de Copas pode representar um nascimento. O ser está sendo recebido dentro de um recipiente físico. E como ele acaba de chegar, ele está cheio de vida, transbordando de vida. Mas as águas se referem à natureza do ser em si. O ser é um sentir. Então, é como se fosse um rio, é como se nós fôssemos um rio. E o que é a emoção? A emoção é quando nós jogamos uma pedrinha no rio. Quando você joga uma pedrinha no rio, o rio vibra. E se for uma pedra maior e jogada com mais intensidade, vai vibrar mais.
Quando a nossa mente capta uma informação, essa informação provoca uma reação na nossa alma. A alma reage à experiência de existir e a todo estímulo que ela consegue perceber com maior ou menor intensidade. A emoção é uma reação subjetiva do ser, uma reação de sentir. Sentir é subjetivo. Subjetivo não significa que não existe. Se o subjetivo não existe, nós não existimos. Subjetivo significa que não dá para tocar, não dá para medir, para mensurar, para pesar, não dá para testar ou comprovar, não dá para testar o seu teor. Toda a percepção do ser acontece no reino subjetivo, as emoções e os sentimentos, e a percepção da sua própria substância, da sua própria natureza subjetiva e individual. E o que acontece com o reino das águas? As águas, vamos dizer que em seu estado primordial é líquida. As águas são fluídas. Você não pode manipular a água como você manipula o concreto. E assim também é com o fogo e com o ar. Você pode pegar a HD do computador na sua mão, mas você não pode pegar o Windows nas mãos. Todo esse espaço subjetivo, ele não funciona nem como o concreto, que é o naipe de ouros, e nem como o virtual ou mental, que é o naipe de espadas. Ele possui a sua própria natureza e, por assim dizer, o seu próprio mecanismo de funcionamento. Então, se você joga uma pedrinha no rio, você não diz que o rio não pode vibrar, ou você diz que ele já vibrou demais, ou que ele deve parar de vibrar no exato momento em que você mandar, a não ser que você seja Jesus. Que nem eu já falei, se for Jesus talvez aconteça, mas normal não é isso. Mesma coisa se o mar estiver revolto. Não adianta dizer para ele parar. Ele vai se acalmar de acordo com as circunstâncias presentes. E ele vai aos poucos voltando ao seu ritmo normal. E o rio vai aos poucos parando de vibrar e voltando à calmaria. Assim funciona o reino fluido do subjetivo, que é o naipe de copas. Não funciona por comandos mentais. Mas quando você vê o pôr do sol, essa informação, ela é apreendida por frequências pelo seu aparelho visual e enviada para o seu cérebro e convertida, por assim dizer, em imagem para o seu software, que é a sua mente. E quando a sua mente armazena essa imagem, a sua alma reage e ela vibra. A sua alma reage a esta imagem e ela vibra. Então veja que a reação não é uma decisão da mente. Não é a mente que decide como o mundo subjetivo deve se comportar. Mas quando a mente, baseada em uma crença, tenta impor controle sobre o sentir, o que você faz é gerar mais reação negativa. Porque naturalmente a sua alma vai reagir de forma negativa à violência que está sendo cometida contra ela, quando a ela é proibido o direito de ser. Se você tem um sentimento negativo, como tristeza, e você diz com a sua mente que esse sentimento não se pode ter, essa crença implantada na sua mente também vai gerar uma reação espontânea na alma. E essa reação, ela vai ser negativa, pois a natureza não pode negar a si mesma, a alma não pode negar a sua própria natureza, assim como o sol não pode deixar de brilhar. A alma não pode negar a sua natureza subjetiva e fluida, ela vai reagir, assim como o rio não pode deixar de reagir à pedrinha. Então tudo vai ficar guardado, e se for negado, vai ser pior. E o rei de copas, que reina sobre o reino do subjetivo, ele sabe de tudo isso. O rei de copas, sobre essa dimensão,
ele tem conhecimento, ele tem experiência e ele tem controle sobre ela. Os reis representam o aspecto masculino. E o aspecto masculino diz respeito ao que pode ser exposto no campo visível da mente, o que pode ser jogado à luz, o que a razão consegue comportar e compreender. Mas os reis não trazem apenas o aspecto masculino, mas trazem também a autoridade, a mente que foi ornamentada porque, teoricamente, se destacou. Eles trazem a compreensão de um sistema, semelhante ao rei de espadas, que compreende sistemas lógicos. O rei de espadas, ele consegue ler uma planta elétrica, ele consegue explicar o sistema elétrico do carro. O rei de copas, ele também compreende um sistema, mas esse sistema é subjetivo. E diferente do rei de espadas, o sistema subjetivo, ele pode ser compreendido, mas ele não pode ser explicado. O rei de copas, ele pode até dar referências sobre esse funcionamento, sobre como funciona o reino do subjetivo. Mas a outra pessoa, ela apenas pode compreender se ela puder sentir. Nunca vai saber o que é estar apaixonada uma pessoa que não se apaixonou, ou que não se apaixonar. Nunca vai saber como sente a experiência de amar se não amar. Nunca vai saber como sente a dor do desamparo se nunca viveu essa realidade. A pessoa que nunca viveu essa realidade. E nenhum ser nunca vai saber como é ser a pessoa que ele não é. Quando o rei de copas sai no jogo, não significa que a pessoa a quem o rei de copas estiver representando, não significa que ela sabe tudo isso, que ela parou para refletir sobre todos esses aspectos do ser ou sobre o reino subjetivo. Esse é o simbolismo geral do arcano. Mas quando o rei de copas sai no jogo, significa que naquela dada situação, naquele específico momento, a pessoa está agindo como rei de copas, ou seja, de forma madura emocionalmente, ou com inteligência emocional. O rei de copas é um homem bom. Ele não poderia compreender o reino do subjetivo se a sua percepção fosse superficial. Se ele não tivesse sensibilidade, se ele não sentisse compaixão, porque aí ele ficaria restrito ao seu ego. E o ego é uma projeção da mente. Para compreender o reino subjetivo é preciso ser profundo. E o mal é egoísta, limita-se a si mesmo e aos seus interesses mundanos, não tem profundidade nem substância, como se não tivesse uma alma. Mas o rei de copas é sensível, é compassivo, e por ser profundo, ele pode abarcar o mundo profundo do subjetivo. Pois, como eu digo, cada recipiente comporta sua própria medida. Mas, por ser maduro, por ter experiência e justamente por ser consciente, e por representar o aspecto masculino do racional, embora o rei de copas seja bom e compassivo, ele não vai agir movido por esta emoção. Ele não vai negar a emoção, ele não vai condenar a emoção, mas ele não vai agir movido puramente pela emoção, sem considerar racionalmente qual a melhor atitude a se ter naquela situação. Então, para as pessoas que se enganam, pensando que, porque uma pessoa é boa, ela é facilmente enganável e manipulável, elas poderão ter uma surpresa com o rei de copas. Porque o rei de copas enxerga através dessas pessoas, antes mesmo que elas falem alguma coisa. Tanto a rainha de copas como o rei de copas, eles enxergam através. E tendo conhecimento
de que o amor, em verdade, não é autodestrutivo, o Rei de Copas não atua contra si mesmo. E mais uma vez lembrando Jesus, que também pode ser representado pelo Rei de Copas, que carrega no colar o símbolo do peixinho, Jesus disse que muitos viriam a ele dizendo: Senhor, Senhor, mas nós curamos em teu nome, nós expulsamos demônios e profetizamos no teu nome. E Jesus lhes dirá: Apartai-vos de mim que não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. E assim também é o Rei de Copas. Ele é bom da forma correta de ser, pois o amor é precioso demais para ser dado para quem o trata como lixo. E o Rei de Copas corta da sua vida quem não lhe respeita e trata da forma devida, se assim ele entender que deve fazer. Se você quer aprender a ler o tarô utilizando as combinações de cartas e sem depender exclusivamente da intuição, se inscreva para a aula especial que eu darei nesta segunda-feira, dia 25 de novembro, através do link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Essa aula ela vai ficar disponível por tempo limitado, tá bom? Então não perca. Meu nome é Cami Bonzani, muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.